Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje vamos conversar com vocês e fazer a leitura de uma questão de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua parte segunda, no capítulo 6, Vida Espírita, no item Espíritos Errantes. Então, vou fazer um resumo do item, porque nós estamos aqui chegando praticamente no final desse item, Espíritos Errantes. Então, eu estou recorrendo aqui ao livro de Aulus Araújo, sinopse de O Livro dos Espíritos, que ele faz então o resumo de cada item do Livro dos Espíritos. Então vamos aproveitar essa oportunidade dele. Ele diz assim: a alma no intervalo das encarnações é considerada espírito errante. Então nós aprendemos que quando estamos desencarnados no plano espiritual, nós estamos na condição de espíritos errantes quando necessitamos de voltar, de retornar, de reencarnar novamente no planeta. Então, nessa condição, nós somos espíritos errantes. Ok? Não há limite pré-estabelecido para o estado de erraticidade, que pode ser curto ou prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então não vamos ficar lá para sempre, existe um limite de tempo, para a gente permanecer na erraticidade. E depende de uma série de situações, condições, necessidades, elevação ou não. Alguns espíritos ficam curtíssimo tempo, outros ficam 20, 30, 50, 100 anos, depende, cada caso é um caso. Por exemplo, nosso orador espírita Divaldo Pereira Franco, que esteve conosco aqui por 97 anos, desencarnou recentemente. Ele, antes de desencarnar, ele nos disse que ficaria em torno de 4 anos no plano espiritual e retornaria para nos ajudar nesse processo de transição do planeta, que atravessa a condição de provas e expiações para se tornar logo um planeta de regeneração. Vai demorar um pouco, mas nós vamos ter que passar por esse processo de transição, porque a Terra também evolui. Então, os espíritos mais esclarecidos podem solicitar que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espíritos livres podem efetuar-se com proveito. Então, nós sabemos, através dos livros espíritas, que essa condição ela pode muitas vezes se prolongar, para que o espírito interessado busque com mais conhecimentos, busque mais proveito no plano espiritual, busque mais informações, quer se preparar melhor para adentrar o campo físico, que é o nosso campo aqui. Há espíritos errantes de todos os graus. A erraticidade significa o estado normal do espírito. Só são considerados errantes os espíritos carentes de novas encarnações, como a gente já disse. Os espíritos puros não são errantes, pois já se encontram no seu estado definitivo. Então, aqueles espíritos evoluídos, que já conseguiram combater as suas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, os vícios, já está num patamar, num nível mais evoluído. Esses espíritos, eles não são
errantes, porque eles não têm mais necessidade de retornarem, de reencarnarem. Na erraticidade, os espíritos são encaminhados para hospitais especializados, onde são recuperados através de conferências, grupos de estudos, visitações, a fim de que eles sejam incutidas ideias que antes não possuíam. Então, vou falar assim, pela média, né? Normalmente, geralmente, os espíritos eles permanecem um tempo maior, aí de 10, 20, 30, 40 anos, e nesse período eles estão participando de uma série de atividades, iniciando primeiramente a recuperação, o restabelecimento das forças espirituais, né? E depois participam de cursos, treinamentos, participam de conferências, grupos de estudos, visitações, etc., para não só ter uma ideia do plano espiritual, mas naqueles conhecimentos e informações adquiridos ali, ele poder trabalhar essas nossas imperfeições aqui no planeta Terra, reencarnando novamente. Então, a morte do corpo físico não elimina as paixões boas ou más que cultivaram na existência corporal. Então, tudo aquilo que a gente adquiriu na existência corporal, né, relacionado à nossa moral, né, às nossas paixões boas ou más, né, nós levamos tudo isso, faz parte da nossa bagagem, né, faz parte de tudo aquilo que nós acumulamos durante várias existências, né. Na erraticidade, o espírito pode modificar-se para melhor, todavia, somente na existência corporal é que põe em prática as ideias adquiridas. Bom, nós já falamos sobre isso, né? Os espíritos já purificados frequentemente descem aos mundos inferiores a fim de auxiliar-lhes o progresso. Então a gente observa que quando nós desencarnamos, dependendo da nossa condição, nós vamos necessitar muito do auxílio dos espíritos superiores. Então existem inúmeras colônias, inúmeras regiões, inúmeros hospitais no plano espiritual, mesmo ali no umbral, nas regiões mais infelizes, para que os espíritos bons, superiores, possam nos auxiliar, né? Especialmente quando nós nos arrependemos dos erros e desejamos corrigi-los, não é? E aí nós somos recolhidos para essas colônias, para esses hospitais, né? Cada uma delas com características diferentes, né? Então é isso. Vamos à questão 232. Então Kardec pergunta assim: no estado de erraticidade, os espíritos podem ir a todos os mundos? Né? Será que quando nós estamos na erraticidade, ou seja, como espíritos errantes, no mundo espiritual, né? Será que nós podemos ir a todos os mundos? O Kardec quer saber isso. Então os espíritos respondem: depende. Quando o espírito deixa o corpo, não está, apesar disso, completamente desprendido da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu ou a um do mesmo grau, a menos que durante a sua vida tenha se elevado. Ou seja, vai depender da condição, da situação, da possibilidade dele poder visitar, especialmente um mundo melhor, um mundo mais evoluído, né? Se ele for, vai dizer aqui, né? Se ele for, ele vai como um estranho, ele vai como um visitante e, evidentemente, na companhia de um espírito mais evoluído. Mas não são todos que podem fazer isso, né? Ele tem que estar preparado. Então, ele fala, então, esse é, aliás, o objetivo a que deve pretender, sem o que nunca se aperfeiçoará,
né? Essa vontade que ele tem, né, de conhecer mundos mais evoluídos, né? Esse deve ser o objetivo dele, sim, mas ele tem que se preparar para isso, né? Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, mas nesse caso é como um estranho. Consegue, na verdade, apenas os entrever, e isso é o que lhe dá o desejo de se aperfeiçoar para ser digno da felicidade que lá se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, o que a gente observa, né? Nós, então, quando desencarnamos, a grande maioria nós pertencemos ainda a esse planeta, né? Nesse planeta que estávamos habitados quando estávamos aqui e desencarnamos, né? Agora, evidentemente que quando a gente esforça para combater as nossas imperfeições, né, chegamos numa condição melhor no plano espiritual, evidentemente que se a gente solicitar, né, se fizermos por merecer, os espíritos vão nos conceder essa condição. Bezerra de Menezes, né, um dos nossos importantes espíritos, né, que estiveram aqui encarnados, né, quando ele desencarnou, a Maria de Nazaré o convocou, né, para se estabelecer num plano, né, numa região, né, mais evoluída. E ele pediu, né, humildemente para Maria, mãe de Jesus, para que ele pudesse continuar auxiliando aqui mesmo desencarnado, continuasse auxiliando o nosso planeta, os nossos irmãos, a todos nós, né? Então a gente vê que existe uma série de condições e alternativas para que a gente possa, né, alcançar esse objetivo. Eu acho que está chegando aqui o final da nossa conversa, da nossa leitura. Eu gostaria de ler, então, aqui no livrinho de Chico Xavier, ainda hoje, no item 161, ele diz assim: a vida na morte não é a morte na vida, e sim mais vida a desafiar-nos para viver intensamente. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós, abençoar o planeta, nos envolver na tua luz, no teu amor, na tua paz, para que possamos prosseguir firmes no amor do nosso Pai Celestial. Que assim seja.